Olá, meus amigos criadores. Estamos a chegar à fase final da época de criações aqui no Hemisfério Norte, nomeadamente aqui em Portugal. E eu hoje venho a falar aqui sobre uma dica que eu acho relevante para quem ainda continua a participar nas exposições. E em vésperas do Campeonato Nacional de Portugal, para quem pretende enviar os seus passarinhos e tem a tendência de efetuar a lavagem dos pássaros 4 a 5 dias antes do início da exposição, venho aqui mostrar a minha metodologia para as minhas aves. Eu durante vários anos também efetuei aqueles banhos onde introduzíamos os pássaros em água morna com glicerina, depois passávamos outra vez os pássaros por água morna com um shampoo ou com sais minerais e por fim em água morna sem nenhum conteúdo, ou seja, só apenas em água morna para tirar a glicerina e os sais minerais ou qualquer tipo de shampoo que aplicássemos às aves. Daqui a uns 3 anos talvez deixei de fazer esse tipo de banho às aves. Isto porquê? Porque, e ao contrário de muitos criadores, eu mantenho as banheiras às minhas aves o dia inteiro. Eu mantenho as banheiras de um dia para o outro. Eu não chego ao final do dia e retiro as banheiras às aves. Como vocês podem ver, todas as minhas aves neste momento, e já estamos quase no início do inverno, em pleno mês de dezembro, quase no Natal, e eu mantenho as banheiras às minhas aves como se estivéssemos no verão. Isto porquê? Porque as aves são seres inteligentes e as aves sabem que não devem tomar banho quando está a anoitecer. Elas próprias têm um relógio interno e sabem identificar as alturas do dia em que gostam mais de tomar banho. E essas alturas do dia são logo de manhã, quando acordam, e depois, a meio da tarde, e quando está prestes a anoitecer, ou neste caso, uma vez que eu uso iluminação artificial, quando está prestes a desligar-se a luz, como vocês podem ver, uso aqui uma lâmpada de ultravioleta para simular aqui o sol. As aves sabem perfeitamente quando chega essa fase e automaticamente tomam banho 2 a 3 horas antes de a luz desligar. Portanto, quando chega a hora da luz desligar e quando chega a hora das aves adormecerem, terem que ir dormir, elas já estão secas, pois elas conseguem prever antecipadamente esta situação. Dessa forma, eu não tenho que dar banho às minhas aves que vão participar em exposições, nomeadamente no Campeonato Nacional, porque, e como podem ver, elas têm banheiras. Estas são as aves individualizadas que eu tenho para levar ao Campeonato Nacional e, como podem ver, todas elas têm banheiras no interior do local onde estão a estagiar. Eu utilizo este método para as aves sentirem-se à vontade, confortáveis, também para evitar picagens, porque as aves nesta altura já começam a ficar com algum instinto de reprodução e dessa forma eu mantenho as aves individualizadas para que se evitem bicagens e as aves ainda estejam em condições de participarem em eventos, nomeadamente no Campeonato Nacional que se irá realizar no decorrer da próxima semana. Desta forma, as aves de manhã, quando a iluminação se inicia por volta sensivelmente de quase das 7 da manhã, um pouco antes, as aves a primeira coisa que fazem é comerem e depois tomarem o banhinho da manhã. E depois, a meio da tarde, gostam também de voltar a tomar um banho. Ao final do dia, elas sabem automaticamente que não têm que tomar o banho. Ou seja, nós criadores por vezes pensamos que as aves são animais irracionais que não têm a mínima consciência de quando devem ou não tomar banho e é completamente errado, meus amigos. Elas sabem efetivamente quando devem ou não tomar banho. E se nós mantivermos as banheiras à disposição das mesmas durante todo o dia, elas, melhor que ninguém, sabem os timings certos para tomar ou não o banho. Como podem ver, eu mantenho as banheiras em todas as aves, estejam elas ainda em colónias ou estejam elas a ser treinadas individualmente para participarem no próximo evento, que neste caso será o Campeonato Nacional. Desta forma, eu não tenho que me preocupar em dar aqueles banhos
com 3 alguidares, com um alguidar com água morna com glicerina, ou um chapô com glicerina, outro alguidar com sais minerais, ou vinagre de cidra, e por fim um alguidar com água simplesmente morna, para passar as aves à final. Não tenho que estar a esfregar com pincéis. A única coisa que eu faço é, na véspera de enjaular as aves para as levar ao local da exposição ou para as entregar à convoiagem que as poderá ou não levar a um determinado evento, é agarrar num pincel daqueles de barbear, ou seja, um pincel daqueles de passar a espuma pela cara da pessoa quando se vai barbear, e de alguma forma com água morna limpar alguma guia que esteja suja, alguma asa que esteja suja, alguma cabeça que tenha alguma sujidade, fezes ou qualquer coisa parecida, alguma cloaca que tenha alguma sujidade, e nada mais do que isso, meus amigos criadores. Como podem ver, são vários os prémios que eu tenho ganho ao longo dos anos, agindo desta forma. Como eu já disse anteriormente, há cerca de 3 anos talvez, que eu deixei de dar aqueles banhos de imersão total das aves em alguidares com água morna, com glicerina, com sais minerais, com shampoos à base de glicerina, whatever. Porque as próprias aves mantêm-se saciadas tomando os seus 2 ou 3 banhos diários, ok? Não existe necessidade de, nesta altura do ano, e como muitos criadores fazem, de retirar as banheiras às aves. Mais uma vez, eu refiro que as aves são seres conscientes e sabem melhor que ninguém os timings que devem ter para tomarem os banhos. As aves não são seres racionais e, assim como as aves selvagens também gostam de tomar o seu banho matinal e o seu banho à meia da tarde, as aves em cativeiro têm efetivamente o mesmo processo. Ou seja, é algo que mantiveram, apesar de já serem criadas em cativeiro, mas é um instinto que mantiveram ainda e que conseguem cumprir, tendo consciência de que o dia inicia-se numa determinada hora e acaba noutra determinada hora. Estejam em ambiente artificial, como é o meu caso, ou estejam num canaril ou num aviário que tenha ligação ao exterior. Elas, melhor que ninguém, conseguem identificar efetivamente os timings para tomarem ou não banho. Ok, meus amigos criadores? Fica aqui esta dica. Desejo boa sorte a todos aqueles que forem participar com as suas aves no Campeonato Nacional. Espero encontrar muitos de vocês, sejam aqueles que participam ou aqueles que apenas irão de visita ao Campeonato Nacional. Pá, não se esqueçam, eu falo com muita gente, não levem a mal se eu passar por alguns de vocês, que até se calhar já falei através das redes sociais, mas que não consigo identificar. Opá, não tenham medo, não tenham vergonha, dirijam-se a mim, identifiquem-se, e com toda a certeza eu terei toda a disponibilidade do mundo para trocarmos meia dúzia de palavras, para falarmos sobre algumas questões. Para mim é um prazer, e aqueles que me acompanham e aqueles com quem comigo falam frequentemente sabem que eu tenho todo o prazer em tudo o que tenha a ver com pássaros. Perder, não é perder, é ganhar um pouco do meu tempo para falar sobre passarinhos. Portanto, se cruzarem comigo durante o Campeonato Nacional que se irá realizar no próximo fim de semana em Viana do Castelo, entrem em contacto comigo, aproximem-se, falem comigo, sem problemas nenhuns. Eu irei estar devidamente identificado também, Canaril Santos Costa, não tem nada que enganar. E falem comigo, vamos falar um pouco, com toda a certeza. Se for preciso beber um cafezinho, bebemos um cafezinho, falamos um bocadinho, tranquilo. E é o mais importante, é convivermos um bocadinho, meus amigos, está bem? Fica aqui esta dica então, um forte abraço a todos.